Olá pessoal, vamos agora aqui com a nossa segunda aula do tutorial do CorelDRAW. Nessa aula nós vamos falar sobre a criação de textos no CorelDRAW. Eu vou ensinar vocês a escrever texto, criar caixas de textos, mexer com os parágrafos e espaçamentos entre linhas, converter em curvas e criar os contornos das letras e também para alguma outra coisa que você precisar. Então vamos lá, se você está começando agora, para criar um texto é só vir aqui no canto do lado esquerdo, na nossa caixa de ferramentas, não é? E tem um A aqui, é só você clicar no A ou apertar o botão F8 no seu teclado e vai aparecer aqui a opção de texto. Então eu vou entrar aqui um pouco mais na folha. Se você clicar em qualquer parte da folha, ele vai aparecer ali o cursor, né, para você colocar o texto. Aí é só você digitar e já aparece o texto. Se você quiser mexer agora com esse texto, é só você clicar na ferramenta de seleção, ali no canto esquerdo. E você pode agora aumentar o texto, diminuir, você pode duplicar. E você também pode agora mudar a cor do texto, mudar a fonte aqui no canto do lado direito. Se você por um acaso não tem essa janela aqui, não está aparecendo essa janela no seu computador, é só você vir aqui em janela, janelas de encaixe, e colocar aqui propriedades do objeto. Ele já vai aparecer aqui em algum canto da tela. Se não aparecer aqui, ele vai aparecer em algum canto da tela. O meu ele já aparece aqui e ele me dá todas as opções de texto aqui no canto. Então aqui eu posso mudar a fonte, posso trocar a fonte dela, posso colocar itálico, negrito. Essa fonte ela não tem, vamos deixar na Arial. Colocar negrito, itálico. Posso mudar o tamanho da fonte por aqui também, para colocar um número exato. Posso mudar a cor da fonte aqui no preenchimento uniforme. Posso colocar um gradiente, colocar algumas outras opções, não é? Posso também colocar um fundo no texto, não é? De alguma cor. Se quiser colocar um fundo vermelho e deixar a cor da letra em branco, é só fazer assim. É como se tivesse aquele highlight. Se eu colocar num verde, por exemplo, fica aparecendo aquele texto sublinhado. Bom, deixa eu voltar aqui para o preto e tirar esse preenchimento. Eu posso também colocar um contorno. Vamos supor que eu queira colocar aqui só um contorno, tá? Então tem várias opções aqui, só aqui já tem muita opção. Aqui esse U é sublinhado, é o underline em inglês, né? Se eu quiser um sublinhado só, dá para colocar um sublinhado mais grosso. Deixa eu colocar o preenchimento para poder enxergar direito. Um sublinhado mais grosso, um duplo sublinhado e por aí vai. Aqui embaixo você tem a opção de colocar, ao invés de escrever o texto todo em maiúscula, você pode escrever tudo em minúscula e só clicar aqui que ele já vai tudo para maiúscula. E aí você vai dando uma mexida aqui, vai vendo o que pode fazer, todos esses botões, vai testando, vai brincando, né, para aprender. Vamos fazer agora uma caixa de texto. Vou apagar esse daqui, vou clicar aqui em texto. E vou clicar, ao invés de só clicar, eu vou clicar, segurar e arrastar para criar uma caixa de texto. Então vamos lá, clica, segura, arrasta e pronto, agora tem uma caixa de texto. É só eu digitar, tudo que eu digitar vai ficar dentro dessa caixa de texto. Eu já tenho um texto aqui que eu vou só colar ele para mostrar para vocês como é que funciona a caixa de texto. Olha, eu criei aqui essa caixa de texto, né? E ela ficou com a borda vermelha. Quando ele fica com a borda vermelha, quer dizer que ainda tem mais texto, só que ele não está sendo mostrado porque a caixa é muito pequena para mostrar ele. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e aumentar a caixa de texto para o texto caber todo dentro dela. Tá vendo que agora ela já não está mais vermelha, ficou preta. Eu posso deixar a caixa de texto do tamanho do texto, não é? Ou então, uma outra opção que eu tenho é deixar a caixa de texto do tamanho da folha e depois aumentar o texto de acordo com a folha. Então ele está no tamanho 12, eu posso aumentar até ele ficar no tamanho da folha. Tá vendo aqui que eu quero deixar essas margens, mas o texto agora passou da folha. Eu vou fazer o seguinte então agora. Eu vou arranjar o texto para ele caber dentro dessa caixa de texto. Eu vou lá nas opções de parágrafo. Primeira coisa, eu vou justificar o texto para não ficar sobrando esses espaços aqui. Então é só clicar aqui em justificar, não é? Justificação. Ele já alinha o texto para ficar bem bonito. E vou mexer agora no espaçamento entre linhas. Aqui nessa parte de baixo,
eu tenho as opções entre parágrafos, tá? O espaçamento entre os parágrafos. Esse daqui é o espaçamento entre as linhas do texto, tá? Eu vou mexer nesse daqui agora para poder ajustar ele à minha caixa de texto. Então eu vou diminuir e você vai percebendo que o texto que estava desaparecido lá apareceu. Então eu deixei agora ajustado e está tudo dentro da minha área aqui agora. Não está faltando nenhum texto. Agora eu vou ensinar vocês como é que se faz para colocar o texto junto com algumas imagens, sendo que o texto não fica em cima das imagens. Eu vou apagar essa minha caixa de texto e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar minhas imagens. Eu vou importar aqui duas imagens, vou colocar uma aqui num canto e a outra aqui no outro canto. E eu vou fazer o seguinte, o meu texto ele vai ter que contornar todas essas imagens para não ficar em cima delas. Então, a primeira coisa é definir minha caixa de texto. Para definir minha caixa de texto, antes disso eu vou precisar criar um retângulo do tamanho da minha caixa de texto. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta de retângulo e vou fazer agora a minha caixa de texto com um retângulo. Então o meu texto eu vou querer que ele fique dentro desse retângulo. Agora que eu já ajustei ali, eu vou arrumar aqui as imagens para elas também ficarem dentro do retângulo. E vou precisar agora converter o meu retângulo em curvas. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do retângulo, né, quando ele estiver selecionado, e clicar aqui em converter em curvas. Ou então eu posso usar o atalho no teclado Ctrl Q. Pronto, converti. Já está convertido em curvas. Eu vou agora aqui do lado esquerdo na ferramenta de forma, tá? Ou então o F10. Desse jeito eu vou poder alterar essa curva aqui, que é esse retângulo. Então eu vou adicionar aqui um ponto. Adicionar, é só clicar em cima do ponto com o direito. Clicar em adicionar. Vou clicar mais um, adicionar. E agora em cima vou adicionar mais 2 pontos. Pronto. Clica fora e agora você vai clicar nesse ponto que você adicionou, segurar agora no teclado o Shift e clicar no ponto de baixo. Agora você pega e arrasta esses pontos até onde vai ser o limite do seu texto. Eu vou querer que ele termine aqui, clica fora, agora pega esse aqui e ajusta ele segurando o Shift até a base ali da imagem, para ela não... o texto ele vai ficar dentro dessa caixa. Então aqui vai ser o limite do texto, para ele ficar com uma borda, né, para não ficar feio. Aqui nessa parte de baixo eu posso deixar um pouco mais afastado, porque depois eu vou colocar um texto só na foto, para ele não ficar junto com o texto normal. Aqui ele está um pouco desalinhado. Vou dar um zoom para alinhar ele. Pronto. E aqui em cima eu faço a mesma coisa. Prontinho, já terminei aqui agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na ferramenta de texto. E aqui está o truque, tá bem? Presta atenção agora. Tem que tomar muito cuidado para não errar. Eu vou agora na borda do texto. Quando eu passo o mouse na borda do texto, me aparecem duas opções. Quando eu estou chegando perto, me aparece a opção de criar uma caixa de texto dentro do retângulo, tá? E se eu andar mais um pouquinho com o mouse, tá vendo que ali o ícone mudou, ó. Ele mudou agora, se eu clicar agora, eu vou desenhar na borda só do retângulo. Vou mostrar aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, e escrever, ele vai me escrever na borda do retângulo. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é escrever criar uma caixa de texto dentro do retângulo. Então, a hora que ele aparecer aquele quadradinho pontilhado, eu clico e tá vendo aqui, ele já me criou a caixa de texto dentro do retângulo. Agora é só eu colar o meu texto aqui dentro e ele já vai ajustar de acordo com a caixa que eu desenhei. Só que eu não quero que o meu retângulo fique aparecendo. Eu vou fazer o que agora? Eu vou tirar o preenchimento do contorno dessa linha. Então eu vou clicar na linha, tá? Vou clicar nesse retângulo, vou vir aqui na opção de contorno e vou tirar o preenchimento. Vou colocar contorno nenhum. Pronto, sumiu aquele meu retângulo e eu fiquei só com o texto aqui. Essa borda tracejada aqui, ela não sai na impressão, tá? Então não é preciso se preocupar com ela.
Mas se você quiser ver como está o seu texto antes de imprimir, é só você apertar a tecla F9 que ele vai aparecer a visualização. Então eu vou apertar aqui agora. E é assim que o meu texto vai ficar na folha quando for impressa. Tá vendo aqui que ele criou uma linha bem reta, tá? Aqui ele ainda não criou porque eu não justifiquei. Então deixa eu justificar o texto. É só clicar ali, ir na opção de parágrafo e justificar o texto. Agora eu aperto F9. E ele já justificou o texto, ele ficou certinho, né, de acordo com o que eu queria. Então aqui agora eu só vou colocar um outro textozinho, vou colocar ele um pouquinho menor, porque ele é uma foto, e vou alinhar ele com a imagem. É só apertar o C. Vou colocar ele embaixo também. E agora quando eu aperto F9 para ver, fica assim bonitinho. O texto ele não está preenchendo toda a folha. Então, para fazer isso, eu vou selecionar o texto e vou aumentar um pouco o tamanho da letra também, porque está muito pequena. Agora, ele ultrapassou a minha caixa de texto. Eu vou fazer o quê? Vou lá no parágrafo e vou diminuir o entrelinha até ficar tudo preto e sumir aquele vermelho. Bom, eu já estou com o meu texto todo pronto aqui, a minha folha está toda pronta para impressão. Mas antes de imprimir eu vou querer guardar isso em PDF. Só que eu não quero que ele guarde o PDF com a fonte. Eu vou fazer o que então? Vou transformar esse texto em curva. Sempre quando alguém te pedir para transformar o texto em curva é porque a pessoa geralmente não tem a fonte e na hora de importar pode ter algum problema. Então você transforma isso em curva antes de enviar, antes de converter para PDF. Para transformar em curva é muito fácil. É só você clicar com o botão direito em cima do texto e clicar em converter em curvas. Pronto, o seu texto já está todo transformado em curvas. Só toma cuidado porque agora você não pode mais editar o seu texto. Então tudo que você fez até agora tem que estar correto. Se você encontrar algum defeito depois de transformar em curva, já não tem mais como arrumar. E agora você já pode exportar sem problema nenhum. Uma outra opção que você tem com as caixas de texto é criar várias, mas uma dependente da outra. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona isso. Vou importar aqui essa imagem e vou fazer como se fosse um panfleto desdobrável em 3. Eu vou só cortar essa imagem para ela ficar mesmo no meio da página. Ó, eu coloquei aqui as marcações para saber onde é a dobra da minha folha. Então eu vou deixar a imagem cortada mais ou menos ali perto da borda, para eu poder criar o texto certinho. Eu vou deixar também as margens em cima e embaixo, não é, para as margens de impressão, e o fundo disso vai ser branco. Bom, agora para colocar o texto, então, eu vou copiar aqui o texto e vou criar agora uma caixa de texto de um lado e vou colar o texto aqui. Pronto. Ele criou o texto aqui para mim. Deixa eu dar um zoom nisso aqui para poder ver melhor. Pronto, dei um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Tá vendo que aqui a caixa de texto está toda vermelha, está com a borda vermelha. Isso quer dizer que todo o texto não está aparecendo, ainda tem mais texto. Só que aqui eu não tenho como aumentar a caixa de texto para aparecer mais texto, porque ele fica fora da folha. E eu também não posso continuar aqui desse lado. Eu quero continuar esse texto aqui do outro lado da folha. Para fazer isso é muito fácil. É só eu clicar nesse botãozinho aqui, nessa seta que está para baixo. Eu clico nela e crio a outra caixa de texto que vai ser a continuação daquele. É só clicar e arrastar. E pronto. Tá vendo que ele criou uma flecha desse para o outro. Ó, isso aqui é uma flecha. Isso quer dizer o quê? Que esse texto está dependente desse outro aqui. Então, tudo que eu digitar aqui vai continuar aqui. Ao invés de continuar embaixo, vai continuar nesse outro aqui. Então, eu vou criar uma outra página aqui, que vai ser o verso dele. Vou clicar nele, vou para outra página e vou continuar o texto aqui na outra página, que é o verso dele. E aqui continua o outro, até que termina o meu texto aqui. Aqui eu vou colocar uma outra imagem para encerrar o panfleto. A caixa de texto não precisa ser desse tamanho, porque ele termina ali. Eu vou agora justificar o meu texto. Agora eu vou alinhar aqui certinho, colocar a foto. E aqui vai ser a minha capa. É a parte da frente do panfleto.
Eu vou deixar assim porque não é nada muito elaborado não. É só para mostrar para vocês. Então agora eu já tenho o meu panfleto desdobrável, tá? Com duas dobras, né? E ele já está prontinho. Tudo que eu digitar aqui, você vai vendo que ele vai mudando lá nos outros. E se eu for lá naquele, ele aparece aqui. Essa ferramenta é muito boa para criar panfleto, para criar revista, para colocar matérias de revista, de jornal até. É uma ferramenta muito boa. E isso conclui essa nossa segunda aula sobre textos, né, como criar textos. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só entrar aí e deixar nos comentários a sua pergunta. E assistir agora a próxima aula, que vai ser sobre cartões de visita. Gostou desse vídeo? Clique em curtir então e se inscreve no meu canal.